Do livro Caminho, Verdade e Vida, capítulo 13 de 180, que é a carne, psicografado pelo médium Chico Xavier, através do Espírito Emmanuel. 13 de 180, que é a carne. Se vivemos em espírito, andemos também em espírito. Paulo, Gálatas, capítulo 5, versículo 25. Quase sempre, quando se fala de espiritualidade, apresentam-se muitas pessoas que se queixam das exigências da carne. É verdade que os apóstolos, muitas vezes, falaram de concupiscências da carne, de seus criminosos impulsos e nocivos desejos. Nós mesmos, frequentemente, nos sentimos na necessidade de aproveitar o símbolo para tornar mais acessíveis as lições do Evangelho. O próprio Mestre figurou que o Espírito, como elemento divino, é forte, mas que a carne, como expressão humana, é fraca. Entretanto, que é a carne? Cada personalidade espiritual tem o seu corpo fluídico. E ainda não percebestes, porventura, que a carne é um composto de fluidos condensados? Naturalmente, esses fluidos, em se reunindo, obedecerão aos imperativos da existência terrestre, no que designais por lei de hereditariedade. Mas esse conjunto é passivo e não determina por si. Podemos figurá-lo como casa terrestre, dentro da qual o espírito é dirigente, habitação essa que tomará as características boas ou más de seu possuidor. Quando falamos em pecados da carne, podemos traduzir a expressão por faltas devidas à condição inferior do homem, espiritual sobre o planeta. Os desejos aviltantes, os impulsos deprimentes, a ingratidão, a má-fé, o traço do traidor, nunca foram da carne. É preciso se instale no homem a compreensão de sua necessidade de autodomínio, acordando-lhe as faculdades de disciplinador e renovador de si mesmo em Jesus Cristo. Um dos maiores absurdos de alguns discípulos é atribuir ao conjunto de células passivas que servem ao homem a paternidade dos crimes e desvios da terra, quando sabemos que tudo procede do Espírito. Emmanuel, Pedro Leopoldo, 2 de setembro de 1948. Querido amigo, querida amiga, que bom estarmos novamente juntos, agora com o capítulo 13 de 180, que é a carne. Então, o título dado por Emmanuel é uma interrogação. Então, nesse capítulo 13 de 180,
Emmanuel utilizou esta passagem de Paulo quando ele escreveu ao povo de Gálatas, no capítulo 5, versículo 25. Diz ele: se vivemos em espírito, andemos também em espírito. Olha que frase forte, olha que frase que diz tudo. Mas muitas vezes nós não assimilamos bem o que Paulo diz. Por isto que Emmanuel vem nos explicar detalhadamente o que Paulo quis dizer. Então, Emmanuel começa dizendo: quase sempre, quando se fala de espiritualidade, apresentam-se muitas pessoas que se queixam das exigências da carne. Então, já nesse primeiro parágrafo, Emmanuel está dizendo que, quando se fala em espiritualidade, muitas pessoas se queixam das exigências da carne. Ou seja, é aquela história da carne é fraca. Portanto, a espiritualidade, ou seja, a sua espiritualização está muito longe, porque ele vive muito na carne. É isto que ele está querendo dizer. Essas pessoas que se queixam, que ainda estão presos na carne, não é? Nesse segundo parágrafo, ele diz: é verdade que os apóstolos muitas vezes falaram de concupiscências da carne, de seus criminosos impulsos e nocivos desejos. Essa palavra concupiscências significa desejos. Então nós podemos entender assim, que os apóstolos muitas vezes falaram dos desejos da carne e de seus criminosos impulsos e nocivos desejos. É verdade, se nós formos até o Evangelho de Jesus, o Novo Testamento, a gente vê muita citação, não é, dos apóstolos, ou muitas citações dos apóstolos. E desta vez, então, a gente percebe que eles colocavam desta forma, e talvez eles não tivessem ainda consciência disso, não é? Nesta outra parte diz: nós mesmos frequentemente nos sentimos na necessidade de aproveitar o símbolo para tornar mais acessíveis as lições do Evangelho. Então, aqui Emmanuel diz que nós mesmos, ele está se referindo a ele e aos demais espíritos, que frequentemente sente a necessidade de aproveitar esse símbolo para tornar mais acessíveis as lições do Evangelho. Olha, veja. Então, é como se ele dissesse assim: nós não estamos tendo o conhecimento suficiente. Por isto que, para se tornar mais acessível, usa esse símbolo, que a carne é fraca. Aí ele diz, inclusive, sobre Jesus. O próprio mestre figurou que o espírito, como elemento divino, é forte, mas que a carne, como expressão humana, é fraca. Isto são palavras de Jesus. Aí ele diz: entretanto, o que é a carne? Então agora nós vamos ter uma explicação de Emmanuel. Emmanuel diz: cada personalidade espiritual tem o seu corpo fluídico. E ainda não percebestes, porventura, que a carne é um composto de fluidos condensados? Olha que interessante. Vamos falar aqui de outra forma. Ele então afirma que a personalidade espiritual tem o seu corpo fluídico. Então, isso nós temos essa ideia, não é? Que o espírito
ao abandonar o corpo, no desencarne, por exemplo, o espírito ele fica com seu corpo fluídico, não é? Ali o seu campo mental e etc. Bom, aí ele diz, ainda não percebeste, porventura, que a carne é um composto de fluidos condensados? Ora, veja, então ele está dizendo que a carne também é um composto de fluidos condensados. Aqui, quem se interessar mais aprofundar nisto, existe no Evangelho de Jesus, no livro de Kardec, né? No livro dos Espíritos, e nos outros também, o fluido cósmico universal. Então é interessante estudar sobre ele, que é sobre ele que ele está falando. Esse fluido condensado é mais ou menos isso. Se nós temos um corpo fluídico, que é espiritual, a carne é um composto de fluidos condensados, porque ele está condensado, esses fluidos, que tudo isso provém do fluido cósmico universal. Então, é um item à parte. É um item à parte. Ele não tem nada a ver com o corpo fluídico, que é o espírito. Então, um é a parte espiritual, outra parte material. Muito bem, mas aí ele continua dizendo, naturalmente, esses fluidos, em se reunindo, obedecerão aos imperativos da existência terrestre, no que designais por lei de hereditariedade, mas esse conjunto é passivo e não determina por si. Olha, vamos então entender aqui o que ele está dizendo. Emmanuel está dizendo que esses fluidos, ou seja, os fluidos do corpo físico, eles obedecerão aos imperativos, ou seja, o mais forte da existência terrestre, no que designa por lei de hereditariedade. Mas esse conjunto é passivo e não determina por si. Então, veja bem, passivo significa que ele é parado. Então, é um conjunto, esse conjunto de fluidos do nosso corpo físico, ele é passivo. Ele não é autônomo. Ele precisa do espírito. Ele sozinho é o que acontece. Por exemplo, quando o espírito sai do corpo, não é? O corpo já não funciona mais, o espírito é obrigado a sair, não é, de certa forma. Ele sai. Isto é, até aquele momento ele tinha o domínio sobre o corpo físico. Mas a partir do momento que ele já está velho, ou então ele foi danificado, ele tem que sair dele, não é? Então, são duas coisas independentes, sendo que o domínio do corpo físico é do espírito. Ele continua dizendo, podemos figurá-lo como casa terrestre. Então, ele está fazendo um comparativo, nós falando que é uma casa terrestre o nosso corpo físico, dentro da qual o espírito é dirigente. Habitação é essa que tomará as características boas, mas do seu possuidor. Então ele está fazendo aqui uma outra forma de nós entendermos. Então, o nosso corpo físico é a casa terrestre. E o espírito é o dirigente, é o que mora dentro dessa casa. E as características que ele vai tomar, boas ou más, é de acordo com o espírito. É o que comanda essa casa. Nesta outra parte, ele diz, quando falamos em pecados da carne, podemos traduzir a expressão por faltas devidas à condição inferior do homem espiritual sobre o planeta.
Então, esses pecados da carne, eles são traduzidos por faltas devidas à condição inferior do homem. E é verdade, a condição inferior do homem espiritual sobre o planeta. Então, não se deve, não se pode e não é devido à carne. É devido à falta de elevação espiritual do homem. Estas faltas que são cometidas. Continuo dizendo, os desejos aviltantes, os impulsos deprimentes, a ingratidão, a má-fé, o traço do traidor, nunca foram da carne. Olha, então os desejos aviltantes são os desejos vergonhosos, não é? Que muitas vezes nós temos desejos, principalmente sexuais, não é? Impulsos deprimentes, não é? Que são os impulsos angustiantes, não é? A ingratidão, a má-fé, o traço do traidor, nunca foram da carne. Isto é uma manifestação do Espírito. Se ele está sendo ingrato, se ele tem o desejo e o corpo dele, vamos dizer assim, relata isso, mas é o Espírito que está fazendo o corpo relatar. Ele é passivo, como foi dito. Ou seja, ele está parado. Os desejos são do Espírito. Nesta outra parte, nesse outro parágrafo, diz: é preciso se instalar no homem a compreensão de sua necessidade de autodomínio, acordando-lhe as faculdades de disciplinador e renovador de si mesmo em Jesus Cristo. Então, ele diz que o homem tem que instalar nele essa compreensão nessa necessidade de autodomínio. E isso é realmente um fato, porque se a pessoa não considera isso e leva de qualquer jeito essa questão de manter seus impulsos a qualquer custo, deixa correr os impulsos, né? De qualquer forma, ele não tem autodomínio. Precisa ter o autodomínio para acordar as suas faculdades de disciplinador e renovar a si mesmo, não é? Então, esse é o chamamento de Emmanuel, para que nós possamos ter essa compreensão do autodomínio. Na conclusão, Emmanuel então diz: um dos maiores absurdos de alguns discípulos é atribuir ao conjunto de células passivas que servem ao homem a paternidade dos crimes e desvios da terra, quando sabemos que tudo procede do Espírito. Então, Emmanuel está falando com todas as letras. É um dos maiores absurdos de alguns discípulos. Atribuir ao conjunto de células passivas, ou seja, ao nosso corpo físico, que servem ao homem. Ou seja, ele é passivo porque ele não tem vontade própria. Essas células seguem a vontade do Espírito. Por isso que servem ao homem a paternidade dos crimes e desvios da terra, quando sabemos que tudo procede do Espírito. Então, essa paternidade de crimes e desvios da terra não se pode atribuir à carne. Nós temos que atribuir ao Espírito, que ainda precisa, ainda carece de evolução. Uma lição para que a gente possa refletir e que possamos, acima de tudo, nós percebermos a importância de termos o autodomínio. Um grande abraço e até mais ver. Fique com Deus.